Bom dia a todas e todos que nos acompanham nessa manhã do dia 18 de junho de 2020. Vamos dar início aqui à quarta rodada de discussões sobre o tema da Covid e a sua interiorização. Eu sou Guilherme Oetkin, coordenador de pesquisas sociais da SEI, bacharel em Economia e mestrando em Geografia pela UNEB, no curso de Estudos Territoriais. Hoje nós vamos conversar com três professoras que têm uma experiência e um currículo muito extenso. A professora Adriana Barbosa, a professora Lúcia de Jesus e a professora Josimara Lobão. A professora Adriana vai começar, ela é professora de Teoria da Literatura na UESB, e ela vai falar para a gente um pouco como que estão os discursos políticos e religiosos e científicos no contexto da pandemia, como a comunidade está se posicionando em relação a eles em Jequié e em Vitória da Conquista. Passo a palavra, então, para a professora Adriana Barbosa. Bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz de participar da rodada. Obrigada pelo convite, em especial por participar de uma mesa só de mulheres. A professora Josimara, que eu não tive o prazer ainda de conhecer, e a professora Lúcia de Fátima. Obrigada por dividirem comigo esse momento, né? A gente chegou num século que, finalmente, a sociedade acredita que as mulheres têm alguma coisa a dizer e o que elas dizem importa. Então, eu estou muito feliz de poder participar com vocês essa manhã. Bom, eu vou falar do meu lugar de fala, né? Que é um vocabulário importante que está sendo usado agora. E o meu lugar de fala é de alguém que estudou a vida inteira discurso na área de letras, é um ponto de especialização meu, né? Então, uma área de interesse. E a gente, com a trajetória acadêmica, sempre fica preocupado mesmo de demarcar esse lugar, né? O que me interessa. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, eu não quero trabalhar com dados, eu acho que tem gente mais competente para fazer isso. O que eu gosto de fazer é análise de cenário e propor interpretações, né? A partir de imaginários, né? Como é que eu estou vendo esses imaginários serem construídos e qual é a importância dos discursos, principalmente os discursos institucionais ou de falas autorizadas, né? E aí eu recortei para essa manhã poucas falas, não vou me alongar, do presidente da República, do prefeito de Vitória da Conquista e do governador da Bahia. Embora eu esteja aqui, de algum modo, representando Jequié e Conquista, porque morei em Jequié há 12 anos, estou há 2 anos em Conquista, mas trabalho ainda na UESB de Jequié, mas trabalho também na UESB de Conquista, né? Então, mas eu não consegui achar nenhuma fala significativa do prefeito de Jequié para fazer essas comparações. E como é um recorte qualitativo, eu acho que também não tem problema, né? Então, eu quero dizer que eu venho, né, de uma crença, de uma fundamentação, no lugar onde eu falo, acredito no poder do discurso, e que as estruturas do discurso realmente impactam em estruturas de poder e vice-versa, e que a nossa realidade objetiva é atravessada por discursos de quem venceu, dos vencedores naquele período histórico, quer dizer, qual foi a narrativa que venceu em determinado tempo histórico. E a gente está atravessando uma pandemia e me interessam que discursos são esses e que discursos estão vencendo. E a gente pode supor que eles estão vencendo na contrapartida de como a população está reagindo a eles, né? Parece que isso às vezes fica muito rápido e muito evidente, né? A última fala do presidente pedia para que a população fiscalizasse hospitais, e me parece que em vários estados já, infelizmente, isso aconteceu, né? Pessoas invadiram hospitais para fiscalizar o que estava acontecendo lá dentro. Então, a gente não tem como negar a importância da fala de um presidente da República, né? E aqui eu não estou nem fazendo julgamento, se é para a gente concordar com ele ou discordar dele. Estou dizendo de que uma fala desse lugar de poder, ela tem sim impactos na vida cotidiana, né, das pessoas. Sim, então a análise crítica do discurso, ela acredita que o exercício e a manutenção do poder social pressupõe uma estrutura ideológica, essa estrutura formada por cognições fundamentais socialmente
compartilhadas e relacionadas aos interesses de um grupo e seus membros, é adquirida, confirmada ou alterada. E eu gosto muito dessa parte, quer dizer, tudo aquilo que a gente acredita não precisa ser para sempre, né? Porque a gente está sempre alterando. A gente adquire, a gente confirma, mas a gente também altera, né? E que isso se dá principalmente pela comunicação e pelo discurso, né? O poder dos discursos na nossa vida cotidiana, na nossa prática, na maneira como a gente escolhe, inclusive, viver. As nossas escolhas pessoais de vida têm a ver com os discursos que venceram em nós. São muitos os discursos que nos atravessam, né? Toda vez que a gente vai pronunciar uma fala achando que a opinião é nossa, a gente sabe que não é só nossa, é uma opinião que a gente construiu com uma colcha de outras opiniões, de outras pessoas, que por vezes a gente não é mais capaz de pegar nem a referência, né? A gente acredita em coisas e defende coisas que às vezes a gente nem lembra mais de onde essas ideias vieram. E a gente tem a pretensão de achar que essas ideias são nossas, né? Que nós somos muito originais e que tivemos aquela ideia sozinhos, né? Bom, então vamos ver como é que as falas que eu trouxe aqui para a gente conversar. O prefeito de Vitória da Conquista, ele disse em 19 de março, quer dizer, acho que se não na primeira, na segunda semana do que ia ser o fechamento das coisas no Brasil, a proposta do isolamento, ele se antecipa e ele já avisa que não vai ter o arraiá de Vitória da Conquista, ou seja, a gente não teria São João. Em 19 de março, o prefeito publica o seguinte: para ampliar a proteção em nosso município, a Prefeitura de Vitória da Conquista definiu por não realizar neste ano o tradicional São João da cidade. Não possuímos nenhum caso registrado. Naquela ocasião, Vitória da Conquista não tinha caso. Mas sabemos, pela experiência de outros países, que essa crise vai demorar e que a prevenção é a melhor arma contra o coronavírus. Então, já aparece aqui a palavra arma, que vai aparecer nesse contexto de pandemia em várias falas, com a ideia de que a gente está enfrentando uma guerra, né? E essa metáfora da arma para o combate, para a defesa, né? E o cancelamento do Arraial de Conquista pode representar perdas econômicas. Então, ele admite parcialmente, mas depois ele vem mais para nós, que a velha estrutura do que a gente chama de concordância parcial, né? Antes que os defensores da economia digam que cancelar o São João é perda econômica para o município, ele já se antecipa e diz: eu reconheço que pode haver perda econômica, mas para nós, do governo, o mais importante não é a economia, e sim o bem-estar de nossa gente. Então, o prefeito faz essa comunicação 19 de março e, posso lhe dizer, estou morando aqui, manteve por muito tempo o fechamento do comércio, enfrentou uma carreata dos comerciantes de Vitória da Conquista, que a gente achou que ele ia voltar atrás, mas mesmo com a pressão, ele manteve a coerência, porque ele dizia aqui, né, que o bem-estar era mais importante que a economia. E ele segurou até, sei lá, 2 semanas atrás, eu não tenho certeza quando foi liberado o comércio, a gente na pandemia se perde, né? Mas ele só abriu o comércio de novo, a cidade realmente ficou parada e as decisões sobre as escolas foram imediatas, realmente em Conquista o isolamento enquanto proposta, né? Não estou dizendo se toda a população estava fazendo ou não, mas enquanto proposta, o prefeito de Vitória da Conquista se manteve muito forte com esse enunciado. O bem-estar da nossa gente está acima da economia, né? O presidente, isso foi 19 de março. O presidente da República, no dia 20 de março, dizia coisas do tipo: depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? Bom, nessa fala a gente tem o gripezinha, né, que é o uso do diminutivo em português, tem várias funções. O diminutivo pode ser marca de afetividade, mas pode ser marca de transformar algo em infantil, né? Uma linguagem que a gente fala com criança, mas nesse caso aqui é para dar ideia mesmo de negação da gravidade, né? Que é um dos tópicos dos discursos da pandemia, né? Há quem assuma que é grave e há quem negue que é grave. Então, com o diminutivo gripezinha, o presidente da República dizia em 20 de março que ele não acreditava
que essa doença, que era uma pandemia, ou que era grave e tal, e ele se autoafirmava num lugar de poder quando ele diz, depois da facada, isso não vai me derrubar, né? Que é uma fala que diminui o vírus e aumenta a coragem, a potência, né? Que, de alguma maneira, parece que está no imaginário do brasileiro, porque o brasileiro estava buscando um certo mito, né? Um salvador, alguém que chega e resolve o problema de décadas, de anos, né? Todo o problema da política do Brasil seria resolvido por uma figura mítica. E, de uma maneira um pouco tosca, né? Porque não é um vocabulário muito requintado, tem aí a figura do herói, né? Não morreu com facada, não vai morrer com uma gripezinha, né? E nesse mesmo dia ele desafia, né? E colocando no discurso do cenário brasileiro uma dicotomia. A minha bateria. Só um minuto, gente. Uma dicotomia de um nós e eles, né? Tem quem está comigo, o presidente mito super-herói, e tem quem está contra mim. Quando ele diz, tem certos governadores que estão tomando medidas extremas. Só um minuto. Pronto. Voltei. Sim. Pronto. Então, o presidente, no mesmo dia, ele vai dizer que ele acha que não é uma coisa grave e ele manda a resposta para um possível opositor indefinido, porque ele diz assim, tem certos governadores que estão tomando medidas extremas. Tem um governo de estado que só faltou declarar independência do mesmo. Então, em 20 de março, com essas falas, a gente já estabelece duas guerras, né? Uma guerra é a pandemia, que o prefeito de Conquista diz que a gente precisa de uma arma para se defender, e essa arma é para defender as pessoas e não a economia, segundo o primeiro discurso. E agora o presidente da República, que tem um discurso que nega a gravidade, diz que nós temos outra guerra. O discurso da presidência é contrário a alguns governadores. Tem certos governadores. Então, a gente não localiza com quem ele está falando. Talvez se a gente tivesse feito uma pesquisa mais dos jornais da época, a gente até acharia o nome de quem era o alvo, porque ele diz, tem um governo de estado que só faltou declarar a independência do mesmo. Quer dizer, fica claro que há um discurso muito comum da área da retórica, da persuasão, que tem um nós contra eles. Nós, né, junto com o presidente, Deus acima de tudo, né? Brasil acima de todos. Agora esqueci o lema, mas tem Deus e tem uma tentativa de reunir um grupo de pessoas, ele realmente reuniu, né? Foi eleito, representa um grupo de pessoas, e ele está dizendo que essas pessoas não estão comungando dos mesmos valores. Então, a gente tem aí duas brigas, né? Mais adiante, em 29 de março, o discurso começa a mudar. Da negação, o presidente parte para trabalhar com a realidade. Ele diz, essa é uma realidade. O vírus está aí. Então, de gripezinha, passou para o vírus estar aí. Vamos ter que enfrentar, mas enfrentar como homem, porra. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer. Então, a realidade realmente é essa, né? Nós morremos. O homem é mortal, né? Então, foi quase pensamento filosófico. Mas, mais uma vez, para admitir o quê? Que até diante da morte a gente tem que ser valente. Enfrentar como homem, não como mulher. Como será enfrentar como homem, né? Não é enfrentar como mulher, não. É como homem, né? E, de novo, vem a história do que eu falei antes, de um certo super-herói que não morre de facada. Então, de novo, essa ideia de ser homem. Claro que há várias maneiras de ser homem no mundo, mas me parece que o contexto diz aqui que não dá para ficar se escondendo do vírus, a gente tem que enfrentar o vírus, né? Então, o combate ainda é uma guerra, só que a proposta de ação sobre a guerra agora é de uma metodologia completamente diferente da que disse o prefeito de Conquista,
lá em 19 de março, e que vai dizer daqui a pouco o governador do estado da Bahia. Isso é 29 de março ainda, né? Quer dizer, 9 dias depois da declaração da gripezinha, já se constatava que era uma realidade. Em 28 de abril, quer dizer, um mês depois, a coisa melhora, que eu acho que é a melhor frase assim, que a gente tem para pensar para o que me interessa aqui, nesse momento. Ele diz, e daí, lamento, para falando de uma quantidade de mortes, né? No contexto do jornal, alguém perguntava a ele, mas presidente, não sei quantas mil mortes na ocasião. Ele diz, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E aí entra o discurso religioso como metáfora. Nós temos o discurso da guerra e agora vem o discurso religioso, que é muito forte para esse nosso governo. O presidente ele foi eleito com apoio de segmentos de religiosos, um apoio forte, né? E aí ele faz esse trocadilho, né? Quer dizer, ele era o super-herói, mas ele não é Deus, né? Embora a sua eleição tenha sido pautada que ele é um homem de Deus, é um homem que segue as religiões. Então, nessa hora de super-herói, de poderoso, ele admite que para fazer milagre, só o verdadeiro Messias. Então, embora haja uma aparente contradição, né? Queremos um Messias, queremos um Salvador, e até brincamos de ser Salvador, mas em algum momento a gente lembra que tem uma figura maior e que para lidar com o vírus parece que não basta ciência, né? E todo mundo vai morrer. E quem é a última palavra para não morrer? São os médicos ou é Deus, né? Aqueles conceitos de a medicina foi até onde podia. Depois fica a critério de que era da vontade de Deus essa morte, muitos terão que morrer, não há o que fazer. Então, diante de um questionamento sobre morte, o presidente não dá nenhuma fala baseada em dado de nada, nem da OMS, nem do Ministério da Saúde, não sei nessa ocasião em que ministro estávamos, em 28 de abril, não lembro. O que ele oferece para a população é meio que está na mão de Deus, né? Porque ele é que faz milagre. Então, agora parece que a batalha precisa ser resolvida com fé. Bom, aí o governador da Bahia, em 29 de abril, é muito claro em resposta ao presidente, porque se lá atrás o presidente não endereça essa fala para alguém em especial, o governador vai responder, porque um dia depois que o presidente fala, e daí? O governador do estado da Bahia responde numa entrevista, e daí? São 474 mortes em 24 horas. Uma pandemia não é uma gripezinha, então uma citação quase literal. Quem é que falou gripezinha? O presidente. Quem é que falou e daí? O presidente. Então, o governo da Bahia declara o nós contra eles. Fica clara essa guerra, né? A presidência da República versus alguns estados, incluindo aí o estado da Bahia. Volta a fala da guerra, estamos numa guerra. Prioridade é salvar vidas. Então, o governo da Bahia, em abril, retoma uma fala que já tinha sido do prefeito de Vitória da Conquista em março. A prioridade são as vidas e não a economia. O país precisa estar unido e trabalhar para vencer o coronavírus que assola estados brasileiros. Então, de novo, um ambiente de guerra, reforçado pelo vírus, mas por um contra-argumento. Quer dizer, o governador do estado retoma a fala do presidente para discordar. Então, e fala que precisamos de união. Se precisamos de união, é porque não temos união, que é a inferência que se faz, né? Quando diz assim, a gente precisa estar unido, pressupõe que a gente não está unido, né? Bom, em 16 de maio, o Rui Costa propõe o toque de recolher para as cidades que estavam com maior número, isso inclui Jequié. Jequié é uma das cidades que entra no toque de recolhimento, e isso acontece até hoje, ela está com o toque de recolhimento às 18 horas da tarde, se não me engano. E o Rui Costa diz, a melhor ação rápida que tratamento longo.
porque ele foi questionado por muitos setores se não era exagero. Ele diz: forte demais é presenciar a morte de pessoas inocentes. É melhor uma medida forte e rápida do que o tratamento longo e demorado. Então, ele associa a medida política de toque de recolher com a palavra tratamento, né? Tratamento longo, tratamento que é um termo da medicina também, né? Quer dizer, vamos tratar o caso, vamos tratar o doente. Então, tem aí um discurso, né? Então, a gente tem um discurso de guerra, tem um discurso da medicina e tem um discurso, sim, dos valores da humanidade, defender a economia, defender as pessoas. Bom, disso tudo que eu falei, eu tirei assim umas inferências para tentar já ir chegando às minhas considerações e comentários mais. Que impacto isso tem no nosso cotidiano e como é que eu vejo? Fica claro que há uma disputa discursiva, né? De um lado, a gravidade, do outro lado, a negação da gravidade. De um lado, a ênfase na economia, do outro lado, a ênfase nas pessoas. De um lado, a crença na ciência. Vamos ouvir a OMS, os médicos é que sabem, vamos ouvir as pesquisas, vamos esperar a vacina. Do outro lado, tem uma crença no espiritual. Vamos esperar um milagre. Ou vamos aceitar a morte, que é o destino humano. E tudo isso só ratifica o que a gente já falou, que é uma polarização no discurso, né? O discurso ele não é multireferencial, ele fica muito polarizado. É economia ou é valores humanos? É ciência ou é Deus? É grave ou não é grave? Quando é claro que essas questões não precisavam estar dicotomizadas, né? Recentemente eu escrevi um artigo para uma revista lá de Photoshop, a Photoshop, que é uma revista de Jequié, que eu dizia isso: Deus ama a ciência, né? Provocativamente eu dizia isso: Deus ama a ciência. Será que a gente consegue pensar fora dessas dicotomias? Quer dizer, é preciso matar Deus para ouvir a ciência? E é preciso matar a ciência para acreditar em Deus? Parece que os discursos que estão nos rodeando não ajudam a população, porque é como se a gente tivesse que tomar partido, né? A gente já está enfrentando uma pandemia. Nem a ciência sabe exatamente como esse vírus se comporta, como vai ser a vida pós-vírus. A ciência está pesquisando, né? E eu confio muito nisso, né? Em vários locais do mundo, os pesquisadores, os cientistas, e no Brasil mesmo, né? Tem muita gente boa, competente, fazendo sua parte para ter essas respostas, né? Mas o discurso científico também ele não chega tão rápido na população. Ele é mediado, né? Ele é mediado por essas figuras públicas, inclusive pelos meios de comunicação. A gente não tem acesso às descobertas científicas diretamente de quem faz as descobertas científicas, né? É uma linguagem mediada. Então, por enquanto, a gente, na verdade, sabe muito pouco, e a população está no meio dessas dicotomias discursivas. Eu imagino que tenha muita gente desorientada, porque são discursos que não organizam, a meu ver. E como é que eu vejo a adesão desses discursos? As pessoas estão escutando os seus prefeitos, os seus governadores, o presidente? Eu acho que elas estão, né? Então você vê, aqui em Vitória da Conquista teve que sair em lei a obrigatoriedade do uso de máscara, né? E já tem um tempinho que saiu, quer dizer, só pode entrar em ambientes fechados, em estabelecimentos comerciais, que até pouco tempo eram poucos, eram considerados de necessidade primordial, a pessoa era obrigada a usar máscara. Eu não sei de casos aqui, mas a gente viu que no Rio de Janeiro e São Paulo teve gente que queria brigar, né, com o estabelecimento porque queria andar sem máscara. Então, parte da população não quer usar máscara. É porque acredita que é uma gripezinha, é porque acredita que todo mundo vai ter que morrer um dia, é porque acredita que tem tanta gente morrendo de dengue. Quais são os discursos que venceram na pessoa que ela acha que não precisa da máscara, né? Em Jequié, recentemente, não sei se voltaram atrás,
mas a comunidade pressionou a prefeitura e a prefeitura cedeu e abriu para cultos religiosos presenciais. Então, os cultos religiosos foram considerados coisas de necessidade, como farmácias e tal, né? Então, que discursos sustentam essas pessoas que acreditam que se forem por uma sala ou por uma... porque a maioria das vezes é uma sala, né? Algumas igrejas são salas, às vezes é a própria residência da pessoa, mas também tem as igrejas. Parece que a Igreja Católica não aderiu, né? Então, não sei exatamente quais foram os segmentos de igrejas que aderiram e de templos, mas a prefeitura liberou para que tenha cultos religiosos presenciais. Então, que discurso vence nessas pessoas que elas acham que, claro, se pode ir à farmácia, pode ir ao supermercado, por que não pode ir no culto? Por que lá é mais arriscado? Por que eu não posso ir, né? Teve a pressão dos comerciantes, teve em Jequié, teve carreata, né? Os comerciantes fazem pressão de carro, né? Não fazem a pé, não. Aqui em Conquista também, foi de carro. Mas aqui em Conquista, o prefeito permaneceu por mais tempo. Em Jequié, o comércio foi liberado mais cedo, né? Eu vou falar agora de um lugar bem particular, né? Eu saí do macro e agora eu vou para a contação de caso, que é qualitativo o meu estudo, né? Como eu falei, eu vou assumir esse risco de falar do recorte do meu lugar mais imediato, que talvez não sirva para grandes pesquisas, mas é como eu estou lendo o mundo. Eu estou morando num condomínio de classe média não tão alta, em Conquista, e desde que começou a pandemia, as babás e empregadas domésticas não foram liberadas em sua maioria. Elas continuam trabalhando e a maioria delas trabalha sem máscara. E as crianças saem para passear dentro do condomínio, não no parquinho, não na piscina, não nos lugares que o síndico fechou, todos esses ambientes, mas como o condomínio tem várias ruas, elas andam de bicicleta dentro do carrinho, né, acompanhada de babás, e as casas de manhã recebem diariamente, seja por bicicletas, não sei como elas estão chegando ao trabalho, mas não houve grande diminuição. Quer dizer, as babás continuaram trabalhando para a classe média e as empregadas domésticas também não são consideradas, então, serviço de muita necessidade e as famílias de classe média não podem passar sem elas. E como essas famílias consideram isso? A pessoa traz risco para sua casa? A sua casa traz risco para a pessoa? É só uma gripezinha? Não vai chegar na minha casa? Eu não corro risco? O que essas famílias estão pensando sobre isso, né? Atitude de coragem da população periférica menos temerosa ao contágio. Uma fala bem provocativa minha, né? Porque também, por exemplo, em Jequié, eu tenho vários amigos que ficam postando coisas de como tem gente sendo recolhida pela polícia depois das 18 horas porque quer ir no bar. Tem bar funcionando clandestinamente, fecha as portas do lado de fora para ter gente do lado de dentro, né? E não necessariamente a classe média, a população periférica também não está sendo só obrigada a trabalhar, porque em muitos casos eles estão sendo obrigados a trabalhar, então eles não têm escolha, eles têm que sair de casa. Mas na hora do lazer e do divertimento também, né? Abre o comércio, está todo mundo comprando coisas, está todo mundo tentando tomar alguma coisa no bar, as pessoas realmente estão enfrentando, e vou ter coragem, entre aspas, né? O que tem na cabeça dessas pessoas, né? Que discursos estão vencendo para que elas não temam a gripezinha, né? Bom, então também as festinhas nas casas dos ricos, né? Acho que aqui no meu condomínio teve também. O síndico avisou que da próxima vez vai chamar a polícia, mas a gente tem visto pelo Brasil afora que até chamar a polícia dá problema, porque dependendo do cidadão, ele quer agredir a polícia pelo seu direito de liberdade de fazer a sua festinha. Isso também é um ponto interessante que eu não trouxe, não há mais tempo para a gente ir por aí, mas seria essa ideia do direito de ir e vir, né?
a ideia de que ser proibido de fazer as coisas estou perdendo o meu direito de ir e vir no meio de uma pandemia. O que seria, né, de maior peso? O meu direito, o meu desejo de viver perigosamente, de não acreditar no vírus, de pensar na economia, ou de acatar as ordens do governador, do prefeito, e pensar no bem comum, né? Mas talvez as pessoas nem acreditem que estão realmente vivendo uma pandemia, então elas acham que não estão ameaçando bem comum nem a vida de ninguém, quando, por exemplo, elas obrigam a babá e a empregada doméstica a vir trabalhar na sua casa. São muitos discursos, e ao longo da vida, isso me interessa, né? Como é que os brasileiros estão lendo a pandemia, né? Como é que Vitória da Conquista está lendo a pandemia? Como é que Jequié está lendo a pandemia? E de que forma os discursos de poder, os discursos de instâncias de poder saem do lugar da política e vão se valer de ciência, de religião, de valores de outras áreas, também de um vocabulário, né, de outras áreas, vocabulário médico, o vocabulário de guerra, o vocabulário religioso, né? Como é que essa política vai dialogar com esses outros saberes, né? E por que a gente está insistindo em discursos tão dicotômicos, ou Deus ou médica, ou a economia ou a vida? Será que dá para passar por uma pandemia ainda pensando de forma tão dicotômica? Então, acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, mas que olhar para esses discursos é também fazer uma autocrítica sobre os nossos, né? Como a gente, como professora, como a gente, como mãe, como a gente, como vizinha, como é que está sendo conviver? Para finalizar, eu quero contar de uma amiga minha lá, de Jequié, que me contou essa semana. Adriana, você não sabe, fui num lugar comprar, não sei se foi farmácia, supermercado, e a pessoa estava colada em mim. Aí eu cheguei para a pessoa e pedi assim, a senhora podia, colada e sem máscara? E ela de máscara, claro. E aí ela disse para a pessoa assim, a senhora poderia se afastar um pouco mais? A recomendação é que a gente fica tanto assim, educadamente. A mulher virou para ela e disse assim, pessoas como você são as primeiras a morrer. Tem que ter senso de humor, né? Porque na hora, você vai bater boca? Você vai devolver, né? Qual é a sua atitude dentro de uma pandemia quando o discurso do opositor, né, questiona a tua validade? O que vale a tua máscara? O que vale a distância? Vocês são os primeiros a morrer. Eu fico me perguntando, né? Essa pessoa que respondeu tão certa de que talvez ela nem morra sem máscara e sem distância, que discurso venceu nessa pessoa, né? E que discurso venceu na minha amiga que está usando máscara e que está pedindo o distanciamento? Mais uma vez, eu agradeço a participação. Espero que, de alguma maneira, a gente possa conversar depois e que eu tenha contribuído de alguma forma, não para ter soluções, né? Porque eu não ando muito otimista, não acho que a gente tenha solução nenhuma. Eu acho que a gente está no meio da crise, e no meio da crise a gente tem mais perguntas do que respostas. Mas fazer as perguntas é muito importante também, né? Obrigada. Parabéns, doutora Adriana. Que brilhante exposição. Eu estava aqui sem querer interrompê-la, né, ouvindo atentamente, e eu acho que para quem está nos escutando e pode talvez inicialmente ter pensado assim, poxa, ela é professora de letras, ela é linguista, olha que contribuição assim, precisa, como é importante a gente fazer a análise dos discursos, e observar, como a senhora falou, né, que discurso venceu nessa pessoa, né, relacionar com a questão da religião, com a questão da nossa territorialidade, da nossa região e até do nosso município. Foi muito bacana a sua exposição, professor. Eu acho que traz questões importantíssimas para a gente discutir, né, em torno da questão da coletividade, dos direitos, das liberdades e como esses discursos vão se enquadrando e moldando os comportamentos. E nesse tempo de pandemia, essa questão do discurso tem se evidenciado e muito. Parabéns pela exposição. E obrigado por ter aceitado o convite também, tá?
É uma pena que a gente tenha pouco tempo, porque a vontade é que a gente tivesse um tempo mais elástico para a gente poder dar conta de cumprir a complexidade que o tema envolve, né? E a senhora realmente pontuou, assim, eu acho, dimensões extremamente relevantes desse contexto, né? Das falas do presidente, das falas do governador, assim como essa situação na farmácia. A gente vê muito essa questão de dizer assim, não adianta se cuidar, porque vai pegar de qualquer jeito, né? Quer dizer, o vencimento dos discursos ali, dentro das ideologias e das visões de mundo de cada um, como é que eles vão se espraiando, né? Muito interessante essa avaliação. Muito obrigado mais uma vez, professora Adriana. Peço que continue com a gente aqui para o debate que vem. Eu vou deixar para abrir falas, então, quando os demais expositores terminarem suas falas, tá? Por uma questão de tempo, eu vou tentar controlar um pouco, aí em torno de 15 a 20 minutos. Aí eu vou tentar sinalizar o próximo expositor. Quando eu estiver faltando 5 minutos, eu vou sinalizar, né, quando atingir os 15 também, e aí a gente vai avançando, e depois do terceiro expositor, a gente abre para as perguntas, tá bom assim? Bom, vou convidar agora a professora Lúcia de Jesus. Ela que é pedagoga, né, ela que faz pesquisas na área dos estudos qualitativos em educação, história de vida, educação comparada, relações raciais, sala de aula e herança cultural. Vai falar, então, ali da região do extremo sul, dessas questões que envolvem o Covid na região do extremo sul, sob a ótica dela. Professora Lúcia de Jesus, muito bem-vinda. Passo a palavra agora. Bom dia. Todo mundo me ouve bem? Bom dia, estamos ouvindo. Será que vamos conseguir compartilhar aí, Letícia, os nossos slides? Para mim aqui ainda não está aparecendo. Deixa eu procurar. Eu vou falando, quando ele entrar, a gente toma, tem alguns dados, não é muita coisa, mas eu acho que ajuda nessa dificuldade aqui que a gente está. Também peço que tá um pouco, às vezes dá um branco aqui e tal, aí tem que ter um pouco de paciência. Mas eu ouvi todo mundo e, enfim, agradeço demais o convite de Edgar, não é? Toda a produção, essa iniciativa é muito boa. Letícia, muito obrigada. E é um prazer aqui estar ladeada pelos meus colegas da UNEB e para fazer essa discussão que eu considero tão fundamental nesse momento. Nesse momento, porque nós estamos vivendo uma situação dificílima aqui, de Teixeira hoje é um epicentro, não apenas pelos casos acumulados agora, como eu vou mostrar aí, mas, sobretudo, pelo índice de contaminação. Então, tem uma previsão muito difícil, muito complicada, e eu gostaria de colocar, não é? É muito importante ver a colega que me antecedeu fazendo essa análise do discurso, não é, de uma liderança política hoje que tem influenciado sobremaneira, porque isso não é só um discurso, mas é também uma prática, é também o que cada brasileiro está sentindo na pele, não é, na sua casa. Então, as explicações para a situação, né, diferenciada do Covid na Bahia, no caso aqui de Teixeira e do Extremo Sul, eu resolvi fazer assim, pensar um pouquinho com vocês o que é essa região e o nível de urgências e demandas que ela tem, e aí pensar esse quadro de Teixeira a partir dos últimos dados. Também querendo entender que a região é muito diversa, não é? Em alguns municípios o índice é baixíssimo e outros explode. E Teixeira, sobretudo, assume o maior contingente da região, não é? Então, por vezes, os dados de determinado município vão aparecer em Teixeira. Então, o Extremo Sul foi sempre uma região à margem do desenvolvimento baiano,
não é? Uma região de fronteira, ela dista da capital 900 quilômetros aproximadamente, não é? E de uma força de recursos naturais e humanos que talvez seja a maior da Bahia, ou a mais forte. Não é? Basta a gente lembrar ambientes como Abrolhos, ou como os mangues, os recifes, que estão por aqui, e todos eles, nesse momento, pelo percurso, ameaçados. Então, a gente tem aí, a partir da década de 70, uma interiorização, não é, do que a gente vai chamar do capital, e que muda muito da BR-101, não é? Isso na década de 70, e a entrada do eucalipto na região. Não é? Então, a gente também tem uma interiorização com isso do ensino superior, mais à frente, nos anos 80, a chegada da UNEB, e depois, mais à frente ainda, já nos anos de 2012, a chegada da UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Não é? Hoje, se temos alguma coisa mais marcante desse desenvolvimento que se colocou, é, de fato, essa marca de uma cidade universitária. Não é? Entretanto, uma cidade também que camufla todos os dados de pobreza e de precariedade que a região, por ser abandonada nesse sentido, não é, do que eu venho falando historicamente, se encontra com bastante dificuldade e demandas. Nesse sentido, quem somos? Indígenas, quilombolas e assentados. Talvez um Brasil que seja mais pulsante, não é? Não é à toa que essa região é o marco da chegada dos portugueses e da colonização. Não é? Então, eu mostro aqui esses 3 boletins que traz Teixeira, 629 casos, depois 683, e o de ontem, 760 casos. Vamos olhar aí um crescimento de 54 casos primeiro, e logo depois 77 casos de crescimento. Não é? Como se não bastasse esse cenário já difícil, a gente vai encontrar uma projeção muito mais complicada ainda. Não é? Os estudos liderados pela Universidade Estadual de Feira de Santana, no que está no portal Covid-19, aponta que, mesmo diante do isolamento social, a cidade pode chegar a 4.303 casos, até o meio de julho, não é? Ou seja, nos próximos 30 dias, levando em consideração a velocidade do avanço do vírus nos últimos dias, que, como a gente vê aí, cresceu 50 casos, depois 70, e se a gente continuar crescendo nesse ritmo, vai ser 100 e poucos casos ao dia, até o final, ou meados desse mês e meados de julho, teremos aí um contingente realmente muito próximo dessa questão, desses 4.300 que se projeta, não é? Aqui a gente tem um gráfico também da cidade de Teixeira, do crescimento. Nesse gráfico, nós vamos observar que o pico vai acontecer a partir de 9/6, 10/6, ou seja, já bem final. Mas também há indícios de notificação, não é? Então, isso é interessante pensar a conversa que a professora Adriana fazia com a gente num discurso vinculado de dados e que é tão desequilibrado e que nem sempre é revelador e
e prepara a população para o fato que ocorre mesmo. Não é? Isso é importante. Uma previsão que se tem, uma projeção que se tem hoje na cidade de Teixeira de Freitas, de chegar a 16.200 casos sem supressão de fluxo, não é? Então, isso é importante pensar que é possível chegar a 16 mil casos. É muita coisa. E com supressão, 5 mil e poucos casos. Depois eu vou mostrar o dado, não é? Então, com supressão, sem supressão aí, a gente vê o próximo slide, 5.795 casos, e neste cenário, né, Teixeira teria dentro mais de 4 mil casos, não é? 1.062 pacientes com vírus ativo e com demanda de 57 leitos de enfermaria e 41 de UTI, não é? A gente sabe hoje que o hospital de campanha foi inaugurado na semana passada e que trouxe mais leito, e que nesse espaço precário, de um contexto do Extremo Sul, que eu marquei para vocês e apontei, a gente tem aí algumas iniciativas que tentam, vamos dizer assim, colaborar avançar nesse cenário, não é? Com supressão, não é? Sem supressão de fluxo, a gente vai para 16.214 e com supressão 5.700, não é? Então, isso é importantíssimo pensar que não é um discurso elucubrado, é um discurso pensado no sentido de favorecer os cuidados, a prevenção e encaminhamento dos casos, não é? E esse não é um discurso que a gente tem visto cair por terra, ele tem, de fato, se concretizado. Isso é super importante. Eu coloquei aqui algumas notas, não é, das coisas que eu queria conversar de modo geral. Não sou mesmo uma pesquisadora quantitativa, a minha perspectiva é toda qualitativa. Ultimamente, tenho me debruçado um pouco sobre dados pela demanda dos meus alunos, da região e do lugar em que eu me encontro agora, não é? E também penso que os dados são importantes, mas o que eu quero marcar aqui é ter um olhar sempre direto para a dimensão qualitativa e subjetiva dos casos que Teixeira aponta e das demandas que a Bahia e o Brasil nos traz. Nessas algumas notas que eu trago, eu quero discutir algo que já apareceu aqui, acho que a professora Goretti, talvez, tenha dito, né, do Covid como uma substância, um elemento absolutamente central e de espaços urbanos, não é? Aí a gente pode avaliar, por exemplo, as superfícies em que ele mais se estabelece, superfícies de cimento, superfícies de plástico, superfícies de metal, né? Parece que tudo isso é muito mais propício para que eles preservar esse vírus e depois circular. Também penso que, sobretudo, a aglomeração entre as pessoas, não é? Já que, de fato, a gente conseguiu acompanhar alguns casos aqui no Extremo Sul, de uma festa que a professora também tocou naquela época, e aí começou tudo, e a gente não tinha notificação de tudo que foi contaminado a partir dali. Então, o que quer dizer que, de fato, a gente começou num movimento de controle e observação que foi muito importante e que é muito importante para que a gente consiga
vencer essa situação e sair desse clausuramento, né? Dessa condição bastante difícil em que nos encontramos. Então, nesse sentido, esse vírus, que era central e urbano, ele avança para o interior e para a periferia. Mas na periferia ainda, os lugares em que tem maior concentração de gente, não é? Considerando no sul, Teixeira de Freitas e Onápolis, que são as cidades que tomam para si a demanda e que mascara toda a precariedade e dificuldade das outras regiões, não é? Penso também numa situação, num sistema de saúde precário que temos, de modo geral, e mais ainda aqui, não é? Todo embutido pelo racismo, o racismo ambiental, o racismo social, não é? Nesse lugar de negros, pretos, quilombolas, indígenas e assentados, ou seja, pobres, todos eles, não é? Então, acho que vale a pena a gente pensar dessa perspectiva aí, nesse lugar dessas pessoas. Nesse sentido, esse sistema de saúde, com toda essa precariedade, seria mais um vetor de transmissão. E aí eu quero apontar a grande dificuldade dos profissionais da saúde, não é? A coragem com que eles têm enfrentado tudo isso, têm se colocado para o trabalho, num lugar que, de fato, é bem difícil, né? É conviver dia a dia com a morte própria e também pondo em jogo a saúde de todos os seus familiares. Isso aí é fundamental, esse destaque. Uma situação, eu penso nessas notas, não é, que afeta as relações, as proximidades, as aprendizagens e a satisfação da vida coletiva. Nesse sentido, penso que não é possível a gente só dizer, olha, o sujeito não quer ficar em casa. Não é? É preciso olhar quais são as condições que esse sujeito, agora ainda mais desempregado, ainda com muito poucas condições, não é? Ainda mais com pouquíssimo espaço em sua casa para dividir com seus filhos, não é? Como é que esse cidadão se equilibra e fica em casa, de fato, esperando, não é? Nesse contexto de um discurso que é completamente alheio, completamente agressivo, completamente machista e racista que a gente tem assistido, não é? Então, quando a professora Adriana diz até diante da morte temos de fazer um discurso machista, temos de fazer um discurso de homem, né? Não, não é só um discurso de homem, não é? Um discurso masculino, é um discurso mesmo machista, racista, homofóbico e violento, não é? Então, é desequilibrante para qualquer um de nós que tenha outras informações e, mais ainda, para aquele cidadão que está sujeito a essas escutas, que está sujeito a essas informações apenas e tão somente. Então, outra nota que eu trago é a perspectiva educacional, que é do lugar onde eu melhor posso falar, e aí, por favor, me controle o tempo. Professora, então, a gente a vai senhora tem 5 entender minutos para agora. interrompê-la. São 5 minutos a partir de agora. Obrigada. Como potência de prevenção, saneamento e cuidado, não é? Mais aquela educação, e aí eu quero atenção aos professores, alunos, aos meus alunos em especial e a toda gente, de que mais do que aquela escola que se cobra e que o professor toma
do teu filho por aquele período, é uma escola agora que traga esse debate do coletivo, da proximidade e da formação humana. Eu não estou ouvindo o som, a professora precisa falar mais próximo do microfone. Como? Eu não estava ouvindo o som, não sei se só eu ou se todos. Então, Sim. seria bom você voltar agora. O microfone é um pouco metálico. Agora o som está complicado. Então, Para a vamos gente lá. melhorar aqui para escutá-la. Como? A escuta melhorou um pouco. A voz da senhora está chegando mais clara agora. Não estão me ouvindo? Antes estava metálico, prejudicou um pouco a sua fala sobre a nota. Quando a senhora começou a falar dessa nota, a senhora disse assim, eu trago essa nota aqui, e aí começou a falhar um pouco, e não consegui ouvir. Sim. Eu vou tentar retomar alguma coisa, não é? De fato, então, eu venho a discutir uma educação formal e informal com potência de prevenção, encaminhamentos e cuidados, não é? Não aquela educação que traga o conteúdo específico, mas um conteúdo de preservação da vida, um conteúdo de solidariedade e de respeito à vida coletiva. Uma educação emergente, voltado, sobretudo, pela consciência acerca dessa condição de precariedade da vida e dessa pandemia a que estamos vivendo. Não é? Nesse sentido, eu penso que a pandemia pode, sim, nos fortalecer à medida que o sofrimento nos possa ensinar alguma coisa, mas é preciso um olhar para aquilo que está com maior dificuldade. É preciso um olhar para os povos hoje numa situação precária, porque o saldo pior de mortes será, com certeza, para os negros, para os índios e para os pobres desse país, não é? É muito fácil para mim ou para a professora que me antecedeu, morando num condomínio, com espaços razoáveis de convivência, não é? Já é difícil, já é complicado. Imagine para quem está morando em situações de risco, ou pessoas de rua e tal. Então, eu acho que esse cuidado é preciso ter. É certo que alguns governadores tomaram para si a responsabilidade. Isso foi de uma mudança, de uma diferença incrível, não é? Quase que um milagre nesse mar de opressões em que o nosso povo tem vivido e que mudou completamente a perspectiva. E que talvez a gente consiga sair desse lugar entendendo em todas as áreas hoje a importância de se voltar para a preservação da vida, para o respeito ao coletivo e às pessoas que mais necessitam. É isso. Realmente o som não está bom, mas eu espero que tenha contribuído e continuo agradecendo muito e aqui escutando e ouvindo. Obrigada a todos. Professora Lúcia, mais uma vez, parabéns. Eu digo mais uma vez no evento, parabenizo um palestrante. Também uma apresentação bastante provocadora e faz a gente refletir bastante sobre temas, questões essenciais, né? Algumas frases chamam a atenção, né? Foram repetidas algumas vezes, como a questão da preservação da vida, né? A questão racial também, a questão do machismo,
Então, são desigualdades que a pandemia e a situação da crise da pandemia vem desnudar e colocar em evidência, né? O mar de opressões, né? Foi uma expressão que a senhora usou aí, que me chamou bastante a atenção. Eu agradeço muito pelas contribuições, peço que continue aqui para a gente fazer um breve debate logo após a fala da professora Adriana, Josimara Lobão, que vem agora, né? A quem eu dou também as boas-vindas. Josimara, ela é geógrafa, ela é titular da Universidade de Feira de Santana, do curso de pós-graduação em Planejamento Territorial. É uma honra recebê-la aqui, professora Josimara, e eu passo a palavra, então. A professora Josimara vai falar um pouco para a gente dessa situação também do Covid e do contexto lá de Feira de Santana. Com a palavra, professora Josimara, por favor. Bom dia a todas e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, participando desse encontro com pessoas tão importantes, com colegas que já falaram antes de mim, a professora Adriana, a professora Lúcia, e ficou para mim o encargo de falar um pouco sobre Feira de Santana e a sua região, e desse grande problema que estamos vivenciando, que é a questão da pandemia. Eu vou agora apresentar para vocês alguns dados que eu acho que podem nos ajudar a pensar melhor sobre essa pandemia. Ok. Bom, como já foi dito, eu sou professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordeno o programa de modelagem e ciência da terra e do ambiente. E nós nos sentimos instigados, né, a contribuir, a fazer alguma coisa que pudesse ajudar nessa pandemia, e nós estamos à frente de um projeto que trata dados, né, que compila dados das secretarias estaduais de saúde, e geramos um portal que é o GeoCovid, portalcovid.ufs.br, que eu vou trazer para vocês, a partir dele, alguns dados hoje, mas o nosso objetivo, então, é falar um pouco sobre Feira de Santana e com relação à pandemia. Para falar de Feira de Santana, eu preciso, inicialmente, contextualizar o que é Feira de Santana. Nós devemos romper a ideia de que interior é sempre interior e é tudo igual. Não é. Nós vimos as colegas falarem lá da região de Conquista, da região de Teixeira de Freitas, e vimos quantas coisas diferentes nós temos. Feira de Santana também tem muitas particularidades. A primeira, que tem uma relação direta com essa pandemia que nós estamos vivendo, é que ela é a maior cidade do interior da Bahia. Então, nós não estamos falando de uma cidade qualquer. Nós temos uma população que é quase o dobro do que a segunda maior cidade do interior. Nós temos uma região também metropolitana, não como a região metropolitana de Salvador. Feira de Santana foi criada essa região, mas a gente precisa contextualizar que é uma região metropolitana centralizadora, onde todos os serviços são centralizados e o crescimento e desenvolvimento centrado em Feira de Santana. Isso significa dizer que, de alguma forma, Feira de Santana até impede que as cidades circunvizinhas cresçam, porque ela centraliza esses serviços, ela centraliza as indústrias, ela centraliza uma grande quantidade de comércio também. O comércio é muito forte dentro da cidade. Por outro lado, ela também é o maior entrocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Então, sempre quando se passa para a capital, antes passa por Feira de Santana, se você vem de todo o Norte e Nordeste. Por isso é que a gente chama ela de cidade tampão. Tampão por quê? Porque ela exerce uma barreira, diminui o fluxo para a capital. As pessoas que buscam serviços que param em Feira de Santana, se eles encontram esse serviço em Feira de Santana, eles não partem para a capital. Então, ele diminui esse fluxo com a capital, esse movimento do interior com a capital. Por isso que ela também é chamada tampão, e esse tampão é feito justamente numa área que também é próximo à capital. Nós estamos a 100 quilômetros, mais ou menos, da capital. Então, isso contextualiza
que Feira de Santana tem um grande fluxo rodoviário, tem um grande fluxo de pessoas que transitam diariamente e que não são residentes de Feira de Santana. E não era de se esperar também. Feira de Santana teve o primeiro caso da Covid no estado da Bahia, em março, no início de março. E é também importante destacar que Feira de Santana possui uma pequena quantidade de pessoas de classe média alta e muito alta, uma classe média razoável, mas uma gigantesca população pobre e paupérrima. Então, a gente tem uma desigualdade social muito gritante dentro do município, muito extrema. E isso também cria problemas dentro do município. Basta dizer que esse primeiro caso que aconteceu em Feira de Santana foi de uma pessoa que viajou para a Itália. Então, deduz-se que não é uma pessoa de classe baixa, né? Mas é justamente nas classes mais baixas que hoje, no Brasil, de forma geral, é onde a gente está vendo o maior agravamento da doença. Bom, aqui nós temos o portal, só para que vocês deem uma olhada geral, mas eu vou tratar da questão de Feira de Santana e dos problemas que nós temos relacionados a ele. A primeira questão que a gente tem que analisar é que, aliado aos discursos dicotômicos, aliado aos discursos de luta, de guerra, dos discursos também pautados na religiosidade, temos que observar que os dados são também confusos, são complexos. Todos viram que o próprio Ministério da Saúde acabou mudando a forma de contágio, acabou não publicizando não publicizando os dados, né? Cortando, se foi feito um consórcio de imprensa para publicizar, e outras iniciativas particulares ou consorciadas também publicizam esses dados, a exemplo do Brasil I.O., de onde nós tiramos nossos dados. Então, a gente pode observar que, por exemplo, que no dia 16 de junho, nós tínhamos 1.179 casos informados pela CESAB, e nós tínhamos, para Feira de Santana, pela Secretaria Municipal de Feira, 1.654 casos. É uma diferença muito significativa. E também temos que observar que foram notificados 4.741 casos. Muitos desses casos, isso já confirma um pouco o que eu coloquei lá no início, da particularidade de Feira de Santana, que demonstra que muito das notificações, dos casos que são testados aqui, não são das pessoas da cidade, mas são pessoas das cidades vizinhas que também vêm para Feira de Santana em busca de serviço. Nós temos aqui considerado 28 óbitos, mas, na verdade, nós temos 36 óbitos, né? Então, há uma discrepância contínua, e por mais que a gente tente manter atualizados esses dados são sempre modificados. Isso nos cria alguns problemas, né? Então, por exemplo, nesse mesmo dia 16, nós temos 55 casos confirmados de morte, né? Aqui é casos de morte, e a gente vê que nós temos 36 óbitos. Se vocês observarem um dado negativo aqui, morreu menos uma pessoa, ressuscitou? Não, a questão é que esse dado, ele foi informado e logo no dia seguinte, ele foi modificado, e aí modificou o banco, e ele cria um valor negativo. Nós deixamos isso para exemplificar a dificuldade do tratamento desses dados. Enxergando isso de forma mais clara, a gente tem lá no início, né, diferente de Itabuna, que teve um boom de crescimento logo no início, Feira de Santana, ao contrário, ele permanece com poucos casos, mas logo em seguida, quando se tem a primeira tentativa de reabertura de alguma coisa, esses dados começam a subir, vocês podem observar nessa barrinha vermelha aqui, depois a gente fecha novamente, se estabiliza a curva, e novamente, quando se começa em tentativas, a curva vai se crescendo, e agora ela continua crescendo, e contraditoriamente agora é que o
prefeito acaba de anunciar que o comércio está voltando essa semana, e está voltando, inclusive, shoppings, e mais preocupante ainda, o que a gente chama aqui na cidade de Feira Guai, que é uma loja de importados. São vários boxes pequenos, concentrados, em uma área muito pequena, que fica densamente movimentada em todos os dias da semana. Para ter uma ideia melhor, aqui é um trabalho de um aluno do Programa de Planejamento Territorial, é um mestrado profissional que eu também estou ligada. Ele mostra aqui onde estão a concentração dos casos, e a gente tem aqui alguns bairros. O bairro com o maior número de casos é o Sim, que é um bairro de classe média alta. O Tomba, porque ele é um bairro bem populoso. O Papagaio, ele está bem aqui ao norte, e aqui ele tem também uma quantidade grande. Mangabeira é uma grande concentração, principalmente de condomínios residenciais. Feira de Santana é chamada também de cidade dos conjuntos habitacionais. Jardim Cruzeiro, Brasília é uma classe média, Santa Mônica é um bairro de classe média alta também. E assim a gente vê que ainda temos uma maior concentração entre os bairros de classe alta ou os bairros mais densamente povoados. Bom, mas agora o que a gente tem diferente, eu acho que mais bacana no portal, é justamente a quantidade a possibilidade de você fazer cenários futuros, então, projeções do que vai acontecer. E nós temos lá, ele gera os cenários para 30 dias. Observamos que para a Feira de Santana, nós temos duas possibilidades, para a Feira de Santana e para o Brasil inteiro, nós temos duas possibilidades de cenários. O cenário primeiro é que seria um cenário onde tudo estaria aberto, sem nenhuma supressão de fluxo. Como que isso aconteceria? Então, Feira de Santana, daqui a 30 dias, se nada fosse fechado, que não é o caso, ele estaria com 19.312 casos acumulados. Então, a curva seria essa vermelhinha. O que é o ideal? Que a gente faça o fechamento, né? Que se abra com parcimônia, e a gente pode observar que, se isso acontecer, com a supressão de fluxo, nós teremos 5.732, casos acumulados daqui a 30 dias. Então, a curva ela cresce de forma menos brusca, né? Simplificando isso, a gente pode observar aqui que, sem supressão de fluxo, considerando que até 180 dias, nós teríamos uma forte subida da curva, e lá para o 50º dia após, a gente teria o pico de infecções e também teríamos uma queda também exponencial depois desse período. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que nenhum sistema de saúde, muito menos o de Feira de Santana, suportaria uma quantidade tão grande de infectados e de demanda por leitos clínicos e leitos de UTI. Qual é o ideal? Que a gente conseguisse manter essa curva, porque ela vai crescer independente de políticas públicas, ou de fechamentos ou abertura, mas ela vai crescer de um modo mais lento, que é o nosso desejo, que é o que a gente pretende, porque se a gente faz isso, primeiro que a gente ganha tempo, inclusive para que sejam inaugurados novos hospitais de campanha, assim como também a gente consegue não superlotar o sistema de saúde, que hoje já é muito frágil em Feira de Santana. E vou mostrar a vocês daqui a pouco por quê. Então, nós temos essa curva, que seria a curva ideal. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho da demanda de leitos. Aqui a gente está prevendo uma demanda de quase 70 leitos para daqui a 30 dias, ou de quase 60 leitos, se a curva, se tudo fosse muito bem feito e a curva fechasse. Então, a gente deve caminhar para alguma coisa aqui nesse intervalo. Então, nós precisaríamos de 67 leitos de enfermaria e 44 de UTI daqui a 30 dias, se a curva continuar do jeito que está. Então, o hospital de campanha tem 67 leitos clínicos, o que já atenderia, mas só tem 5 leitos de UTI, o que não atende nem de longe. O Clériston Andrade tem 20 leitos, mas tem 10 de UTI. Também ainda não atenderia.
E a gente precisa, com urgência, do Clériston Andrade 2, que seria onde nós teríamos os 40 leitos de UTI. Mas é preciso contextualizar que essa projeção e que esses dados são colocados em cima de Feira de Santana. Só que, como eu falei lá no início, Feira de Santana, ela tem uma centralização regional muito forte, e eu vou chegar lá para vocês. Aqui é só uma comparação, né, já que nós estamos com os colegas de Conquista, que está trabalhando com Conquistas de que é Feira e Teixeira, uma comparação de como seria essa curva, como aconteceu essa curva até hoje nesses municípios. Feira de Santana, logicamente, lá em cima, né, muito acima de 1.000 casos. Nós vemos logo em seguida Jiquié, que agora começa a diminuir um pouco a curva, mas nos preocupa Teixeira de Freitas, como a colega colocou aqui, com um forte crescimento de casos, e Vitória da Conquista, que está também agora começando a crescer, mas num ritmo menor ainda do que Teixeira de Freitas, que é a nossa maior preocupação nesse momento. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando lá da questão da demanda de leito, nós temos aqui a lista da Regional de Saúde de Feira de Santana. Então, nós temos 62 municípios que fazem parte da Regional de Saúde, que seriam os municípios que são encaminhados para a Feira de Santana, porque ela centraliza essa regional. Então, se somarmos toda a regional, ao invés de 1.100 e poucos casos, nós teríamos 2.691 casos, o que já pressiona muito mais essa demanda pelos leitos clínicos e UTI que nós colocamos lá para o Clériston Andrade. Clériston Andrade é um hospital regional, da regional de saúde, e é em cima desses dados que devem ser feitos os cálculos. E ainda considerarmos que, além dessa regional, muitas pessoas de outros municípios, independente de regulação, elas vêm e procuram serviços dentro de Feira de Santana. Então, isso é preocupante, e é isso que deve ser considerado como as cidades regionais. Assim como Feira de Santana, isso também pode ser transposto em volume menor, mas transposto também para outras cidades regionais, a exemplo de Itabuna, a exemplo de Conquista e a exemplo também de Teixeira de Freitas, como já fomos colocados aqui nessa live. Então, em paralelo a isso, a gente vê que várias instituições, eu vou citar aqui a UFES, porque é onde eu tenho o maior conhecimento, mas não descarto, muito pelo contrário, nós temos diversas outras órgãos, instituições, a própria UFRB também, que fazem ações que ajudam, que contribuem no combate agora. Só no Departamento de Saúde nós temos 12 ações, os outros departamentos também têm, como o nosso departamento tem, como nossos programas têm. Vocês viram aqui dois trabalhos realizados por programas e por outros departamentos que não de saúde, nós estamos vinculados a outros departamentos. E apenas para concluir, eu gostaria de dizer, e deixar um recado, que é uma frase, que aí eu vou pedir desculpa ao autor, porque onde eu procuro, eles colocam como autor desconhecido e outros como um provérbio, que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Nós estamos em tempos difíceis, então nós temos que ser fortes, nós temos que persistir, nós temos que fazer o nosso melhor, ficar em casa se for possível, e acreditar que ainda temos alguma possibilidade de diminuir essa curva, de diminuir esse avanço, para que a gente não chegue no quadro que está se revelando que nós chegaremos no Brasil, de sermos o país com o maior número de casos no mundo. Isso é preocupante, isso é gritante. Então, nós estamos vivendo um momento de crises diversas, não só uma crise de saúde, uma crise de pandemia, mas no nosso país nós temos problemas mais graves e mais profundos. Uma crise econômica que já se arrastava anteriormente e uma crise política mais grave ainda, e eu não tenho como mensurar, mas a gravidade dessa crise política reverbera também na crise de saúde que nós estamos vivendo. Nós estamos
com o Ministério da Saúde acéfalo, nós estamos com conflitos profundos dentro do Ministério, né? Nós temos discursos dicotômicos, discursos pautados em religiosidades que ceifam o direito do país laico. Temos discursos também que são voltados ao ódio, que eu acho que esse talvez seja o mais preocupante, né? Essa coisa da arma, do combate, como a própria colega já falou lá no início, isso é muito difícil, isso é muito cruel. E pior ainda, que é o desmonte da educação pública, que já vem se processando há muitos anos e há muitas gestões, mas agora a gente vê um aprofundamento maior também da destruição do potencial público que são as universidades públicas, sejam elas federais, estaduais. As federais de forma mais intensa nos últimos anos, mas o que se vê nas universidades estaduais é o transplante do que está sendo feito em nível federal para as estaduais também. Então, o desmonte dos nossos laboratórios, do nosso potencial de pesquisa, tem sido cada dia mais atacado, usando o próprio termo, né, de guerra que a gente está vivendo nesse contexto. Então, nossos laboratórios estão precarizados, nós não temos recurso de pesquisa, nós não temos editais de pesquisa, os editais são ínfimos. A FAPESB está praticamente parada, ela praticamente hoje tem bolsas e praticamente mais nada, um ou outro edital muito específico e muitas vezes em parcerias. Os editais universais, os editais que fomentavam a pesquisa no Estado não existem, tanto que as câmaras de assessoramento elas não são demandadas mais. Mas tudo isso é para dizer o quê? Que precisamos reagir, que precisamos continuar firmes e tentar dar o nosso melhor. Eu queria mais uma vez agradecer pela confiança de vocês e me convidarem de estar aqui hoje, trocando ideias com pessoas importantes, com colegas de outras áreas, ouvindo também os problemas das outras regiões. E mais uma vez agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Jocimara, pelas suas explanações e esclarecimentos. Conseguimos visualizar aí a apresentação. Eu acho que trouxe questões importantes sobre o debate da Covid, somente em Feira de Santana. E foi uma contextualização muito interessante do que está acontecendo no país e conectado com o que está acontecendo aí na região também. Eu acho que foi bastante interessante. Eu vou abrir, então, para um bloco de perguntas, até pelo avançado horário, e quem quiser fazer perguntas para nossas 3 ilustres convidadas, se sinta à vontade, pode perguntar no bate-papo ou também abrir o microfone e a câmera e a gente faz as perguntas, tá bom? Então está aberta aí a sessão de perguntas, quem tiver qualquer questionamento pode fazer. Eu estou olhando aqui também no bate-papo para ver se tem algum questionamento. Guilherme, aqui é Nésio. Oi, Nésio. Eu gostaria de perguntar às professoras como elas veem na região delas a influência do fator educação, tanto educação no sentido formal como informal, influenciando ou não para o maior ou menor distanciamento social tão necessário neste momento. Como o fator educação das pessoas em geral da região, no olhar delas, influi nesta adesão maior ou menor ao distanciamento. Obrigado, Enésio. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Guilherme, eu posso fazer Pode vir, por favor. Fique à vontade. Eu agradecer às professoras, né? Acho que algo que a professora Adriana mencionou de início é muito importante, né? A voz das mulheres. Várias, né, feministas colocam várias questões que raramente são colocadas, né, no debate mais amplo, como, por exemplo, né, a exploração e a reexploração do trabalho doméstico, etc., né? A desvalorização, etc. E acho que uma coisa que atravessou essa conversa, pelo menos principalmente na fala da professora Adriana, foi a questão dessa retórica bélica, né? A retórica da guerra, a retórica do enfrentamento a uma guerra, né? E as guerras são espaços também de arbítrio, né? De violação de direitos humanos, etc. E muito atrelados à masculinidade,
queria ouvir um pouquinho mais, talvez, das professoras, né? Qual a relação disso com a forma como enfrentamos ou não enfrentamos essa pandemia? Na região a gente tem visto, né, vários cenários militarizados, violências machistas, racistas e transfóbicas, né, sendo viabilizados por esse contexto. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim. Agradeço mais uma vez. Boa pergunta, Viviane. Se alguém tem mais algum questionamento, alguma questão a fazer, eu queria aproveitar a oportunidade que estou diante de pessoas com uma experiência muito grande, um conhecimento científico amplo e vasto, e que estão iniciando os estudos aí nos conceitos da geografia, e perguntar especialmente aí a professora Josimara, né, pensando na questão das linguagens, assim, dos territórios que nos unem, da questão da territorialidade da linguagem como fazendo parte de uma territorialidade, de um pensamento para produzir o território, e o que é que está acontecendo com o Covid. Eu queria que ela comentasse um pouco a questão dos dados municipais do Covid e essa divulgação, a questão da transparência desses dados, como é que a linguagem ela aparece, a divulgação dos dados municipais do Covid, como é que tem sido essa divulgação, e assim, a importância dessa divulgação para os estudos, para a ciência, para o plano de ação no combate à doença. Isso. Obrigado. Eu passo a palavra, então, aí pela ordem, para a professora Adriana, para fazer os comentários dela e responder as perguntas e fazer o encerramento, e depois a gente continua com os demais palestrantes. Com a palavra, então, professora Adriana, por favor. Bom, vou tentar, né, responder a primeira pergunta. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo com perfeição. Pronto. Precisa da câmera? Não. Sim, é melhor, né? Então, peraí, deixa eu ativar. Olha, educação formal e não formal, né? E como isso tem um impacto. Bom, eu como professora quero acreditar, trabalho para isso, estou na educação desde os 18 anos de idade, fui professora primária quando ainda existia esse nome, né? O que revela um pouco a idade, mas não tem problema. Envelhecer é um direito das mulheres também. Então, a gente aposta nisso, né? Por exemplo, uma escola onde esses estudos de interpretação do discurso, né, que é a minha praia, vai deixar o sujeito mais crítico, né? Avesso a discursos totalitários e fundamentalistas. E já pegando um pouquinho na outra pergunta sobre os discursos de violência, o discurso de violência ganhou a eleição no Brasil. Então, a gente está sob o discurso do ódio que reverbera em práticas, né? Eu quero acreditar que a educação formal possa tirar a gente desse lugar ou de cobaia, ou de gado, ou de gente que caminha para o próprio matadouro batendo palmas, né? Que é o que a gente vive hoje. Agora, a realidade mostra que não necessariamente a educação formal nos salva, sabe? Essa classe média dos condomínios que submete ou dispensa sua empregada e dispensa sem salário, ou obriga que ela venha, na maioria são pessoas que chegaram até o nível superior, fizeram, no mínimo, uma graduação. Essas pessoas estão agindo dessa forma, movidas talvez por valores. E aí eu não sei, né, como é que a educação, qual é o valor que está vencendo, é o da economia. Provavelmente essas pessoas acham que não puderam parar, ou mesmo as que puderam parar, elas acham normal obrigar as pessoas a continuarem trabalhando para elas, ou se as pessoas não forem trabalhar, elas não merecem receber salário, porque afinal uma pandemia, cada um por si e Deus por todos. Esse discurso que nega a existência do outro, né? Esse discurso que só resolve o problema de si, a gente está trabalhando com valores. Isso se forma na vida, se forma na escola, se forma nas relações. Então, a educação formal dessas pessoas e o conhecimento e o acesso à informação
não fez dessas pessoas, assim, pessoas muito que pensam no bem coletivo, né? Eu tenho um caso pessoal, a minha ex-secretária, que eu tive que deixar, porque eu vim de Jequié para cá, ela é babá na casa de médicos, né? O marido já não volta mais para casa, porque está num contato maior de risco. A esposa que está grávida e por isso não está precisando trabalhar, ela não dispensou a babá. E assim, nem resolveu o problema de como essa babá está chegando no trabalho. É uma casa de médicos. Eu acho que essas pessoas tiveram muita educação formal, né? Estudaram bastante. Não dá para mapear, sabe? Para dizer que quer dizer, quem está escutando mais o discurso da ciência? Porque o discurso da ciência diz que é perigoso e que pessoas podem morrer e que a gente deve fazer o máximo para nos proteger e proteger as pessoas. E essas pessoas que tiveram tanta oportunidade, que estão aí graduadas, que estão aí na área, que têm o conhecimento científico, têm esse comportamento, eu não consigo responder a sua pergunta. Eu acho que só o debate de quem tem mais educação formal ou menos informal não nos dá uma resposta. Quanto à pergunta da violência do bélico e das mulheres, uma feminista brasileira muito pouco lida por nós, que é a Rosisca Darcy Oliveira, né? Talvez ela seja pouco lida porque, infelizmente, na universidade, hoje em dia, pessoas são separadas em direita e esquerda, e a Rosisca foi do governo Fernando Henrique, né? Na Secretaria da Mulher. Mas antes dela ser do governo Fernando Henrique na Secretaria da Mulher, ela já era uma intelectual e ela já escrevia livros sobre o feminismo, ela merecia ser lida, né? E ela fala sobre isso, né? Sobre como não a mulher essência não é chegada à guerra, é de como o lugar da mulher na sociedade, o lugar que era permitido a ela e a forma dela sobreviver na sociedade patriarcal dá a ela estratégias de sobrevivência que negociam a paz, que negociam o poder e que não tentam chegar ao poder pela guerra. As estratégias para que a mulher saísse, né, entrasse na cena pública, ou que tivesse algum tipo de participação, mesmo fora da cena pública, as mulheres tiveram que negociar muito com o poder e usar de estratégias menos bélicas, em que então o aprendizado de mulheres seria um aprendizado interessante para a sociedade, como gestar menos guerra. Então, talvez em algum momento a gente possa perceber essa contribuição realmente dos estudos feministas, né? De como pessoas que eram tiradas a voz e o poder sobreviveram, né? E deixaram um legado para as próximas gerações sobre, enfim, uma maneira de gestar o mundo em que não tem alguém no topo e alguém na base, né? Como o movimento de mulheres e as ONGs nascem com uma ideia de poder circular e como as mulheres poderiam ensinar isso ao mundo. Mas a verdade é que ganhou o discurso do machista, do homofóbico, como disse a outra professora, né? Eu quando fiz a análise do discurso, eu quis assim, deixar os discursos e me posicionar menos. Não porque eu acho que é possível alguma coisa não ser ideológica. Tudo é ideológico, e a gente não tem que ter medo da palavra ideologia. A gente precisa só saber de onde a gente fala. Todos nós temos um ponto de vista ideológico, né? Então, o discurso ideológico que venceu é do masculino no estado bruto, quase voltando à idade da pedra. Um homem que já era para ter sido superado, mas a história pediu para voltar. Tem gente que parece que se identifica com esse masculino agressor de mulheres, agressor da comunidade LGBT e racista e fascista e tantas coisas. A gente não pode negar isso, que tem uma quantidade de brasileiros e alguns de muita escolaridade que simpatizam e namoram com esses discursos. Mas são batalhas discursivas. Eu queria saber por que a gente está perdendo, porque a gente está perdendo, inclusive a universidade. Claro, porque direitos estão sendo tomados, mas você vê, a gente tem pouca informação do discurso da ciência. Como é que a gente vai lutar? Quais são as armas? Né? Então, é uma guerra muito dente por dente, olho por olho, e com pouca argumentação lógica.
Me perdi um pouco, né? E me empolguei também, mas eu espero que eu tenha ajudado. Não, professora, contribui bastante. Eu acho que respondeu aí as perguntas. Bem, vou passar a palavra, então, para a professora Lúcia, para ela fazer os comentários das perguntas e seu encerramento, por favor. Com a palavra, a professora Lúcia de Jesus. Olá, gente. Eu estou deduzindo as perguntas, porque, na verdade, eu não escutei muita coisa, mas me parece que é uma questão da educação formal e informal, né? O impacto que ela tem e do discurso da violência. É isso? É sim, professora. Tá. Nas últimas notas, que eu acho que muita gente não ouviu, né, eu já colocaria essa questão, né, da força da educação, dessa potência da educação. Agora, é preciso pensar que educação é essa, não é? Quando a Adriana aí coloca que a educação, que muita gente com educação formal, não é, está defendendo a morte, isso é sério. Isso é sério porque, primeiro, que eu acho que isso tem dois lados, não é? Um é que não basta ter informação, ter uma educação formal. É preciso ter um posicionamento ideológico, como ela diz mesmo, né? Que faça justiça social, não é? Isso é uma coisa. E uma outra coisa ainda, no meu entendimento, não é? É que essa educação formal ou informal, não é? Ou as duas, precisa levar em consideração os saberes das pessoas, independente da instituição formal de educação, independente de ter passado por essa instituição, não é? Há muito sábio, há muita gente que conhece muita coisa para além dessa divisão educação formal e informal. É importante que esses mestres de cultura popular, de vida, de experiência, de luta e de resistência tenham legitimidade na sua fala e na sua voz, e que tenha influência sobre todos nós. Isso é importante, é uma outra janela, não é? É uma ampliação do conceito de educação para além daquele lugar legítimo oficial da instituição ou dos certificados. Isso é importantíssimo, penso que é hoje talvez a nossa maior saída, não é? Até porque, de toda sorte, esse discurso universitário, acadêmico e até da ciência hoje, ele está limitado a uma série de malhas de interdição que nem sempre ele vai chegar ao maior número de pessoas possível, ou vai defender o maior número de pessoas possíveis, não é? Para além disso, penso que a gente também há de levar em consideração esse discurso fake, né? Esse discurso falso, não é? Esse discurso criado, que é muito mais que não é um diálogo, na verdade, é uma montagem, não é, de uma estrutura financeira alta, não é? E que com certeza, não é, tem essa perspectiva de convencer, mas não só de convencer, mas de se fazer uma verdade absoluta a partir do que chega diretamente na casa das pessoas, a partir do que chega de cima e a partir dessa tradição, não é, tão marcada entre nós do que é verdade e do que não é. Não é? Do que eu posso e do que eu não posso, do que eu tenho e do que eu não tenho. Já que eu não tenho voz, já que uma parte imensa
não chega, então eu preciso ouvir essas questões, eu estou subjugada, subjugada a esse discurso que me aparece, não é, pelo Zap, pelas tecnologias todas, mas que não tem absolutamente nada a ver com as tecnologias, tem a ver com uma política, não é? Tem a ver com um esquema montado que com seus objetivos próprios e bem definido, não é? No sentido de exploração e até de morte mesmo, né? Como nos estudos da necropolítica que a gente vai encontrar. Então, nesse sentido, eu penso que o caminho da educação é esse, e essa pandemia grita para nós isso, não é? Essa educação preocupada com a dimensão cultural e humana da sociedade, muito mais do que técnica, e essa educação, e para a gente conseguir fazer isso, a metodologia seria essa inclusão dos diferentes saberes, não é? Porque o sujeito não foi à escola, mas ele viveu a vida toda, ele lutou, ele aprendeu. O sistema de aprendizagem de cada indivíduo, de cada ser humano, não passa exclusivamente pelo espaço escolar ou pelas estruturas educacionais criadas, não é? Isso é uma demanda de vida, de sobrevivência. Então, as pessoas as desenvolveram e tem muita coisa aí que é preciso a gente caminhar, compreender, aprender e juntar forças para combater tudo isso, não é? Nesse sentido, eu acho que o discurso de violência já está aí, não é? Porque eu acho que essa violência ela é mesmo nessa perspectiva dessa montagem, dessa milícia, não é, desse grupo organizado, não é, quase um crime organizado, não é, com outras armas, mas então penso que é um esforço muito grande. Talvez o outro lado mesmo nosso seja esse de incluir esses outros saberes, essas experiências, essas lutas, essas resistências todas, não é? E essa perspectiva solidária e mais junta mesmo, e mais de olhar para o pior lugar, para o lugar mais carente, para o lugar da maior falta. É isso. Muito obrigado aí, professora Lúcia de Jesus. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Jocimara Lobão fazer as considerações, as respostas e as considerações finais. Com a palavra, então, professora Jocimara Lobão. Professora Jocimara, tá no mudo o seu microfone, eu acho. Ou tem alguma questão. Não está no mudo. Consegue ouvir agora? Agora sim. Tá? Eu vou deixar um... Então, me perguntaram mais especificamente sobre os territórios, eu vou chegar lá, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as questões anteriores, que como professor isso também me incomoda muito. Eu vejo muito a educação de forma geral, ela é bipolarizada. Nós temos uma escola, pensando aí na escola formal, nós temos uma escola pública sucateada, uma escola pública que não com professores mal pagos, sem equipamentos, com turmas super numerosas, com 70, 80 pessoas,
com gente sentada no chão, as escolas rurais caindo aos pedaços, e essas pessoas, historicamente, não chegavam à universidade. Historicamente, essas pessoas muito mal chegavam ao ensino médio, quanto mais à universidade. Com o poder das cotas, essa população começa a chegar a algumas universidades públicas, ainda com minoria, mas a gente tem, por outro lado, uma educação particular, né, que ela congrega os alunos que estão sendo preparados para uma competição, para competir para um vestibular, para saber quem é o melhor e quem vai conseguir entrar na melhor universidade. Então, eu questiono muito como que essas escolas particulares, em sua grande maioria, preparam esses alunos em termos de valores. O problema está justamente que nossas escolas são conteudistas, essas escolas particulares. As escolas públicas nem isso conseguem ser, porque a população não consegue nem ter acesso a isso. Então, com uma educação precarizada do que nós estamos vivendo, a gente só pode gerar pessoas que são conteudistas, que conhecem a técnica pela técnica, mas que não possuem valores. E acho que a nossa crise da educação é a crise de valores. Nós não formamos cidadãos, nós passamos os alunos em função dos conteúdos que eles são aprendizados, que eles aprendem, que são aquele básico, que é o que é previsto. Então, nós temos uma formação muito pequena em termos de valores, porque a escola pública, a gente também tem uma população muito revoltada, né, com a sua própria situação, o que é normal de se compreender, são pessoas que estão excluídas da sociedade, excluídas de tudo, que estão, e a população negra ainda de forma pior, e a população negra ainda sofrendo todas as discriminações que estão sendo, inclusive, reveladas também, publicizadas, reveladas não é só o caso, estão sendo publicizadas nesse momento, mas isso é fruto também da nossa sociedade. Essa é a sociedade que nós queremos. O sistema de educação formal é feito dessa forma. E, informalmente, nós temos que competir no mundo do trabalho, as pessoas precisam sair, trabalhar, as mulheres cada vez mais necessitam ocupar e ocupam posições de trabalho, eles deixam suas casas, deixam seus filhos, aonde? Nas creches, ou então com os vizinhos, ou às vezes sozinhos, ou com os irmãos mais velhos. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos da educação é fruto da sociedade que nós construímos. É assim que eu vejo. Por outro lado, essa retórica da violência, ela se reflete em algo que vem sendo construído historicamente. Quando a gente vê toda a violência, eu acho que o Rio de Janeiro retrata mais claro, mas essa mesma situação se repete em todos os estados. A gente vê grupos, a gente tem bairros onde a gente não consegue, nem a SAMU consegue entrar. Então, é uma sociedade violenta por natureza. E essas violências se acentuam em todos os momentos de crise. Crises que se combinam nesse momento que nós estamos vivendo com uma crise de saúde, com uma crise profunda política. Então, essa violência demanda também de toda essa conjuntura que nós estamos vivendo. Então, a gente enaltece o discurso de ódio porque é como se a gente estivesse extravasando uma raiva, uma inconformidade com a situação que nós estamos vivendo. E nós não temos valores suficientes que conseguem fazer a gente pensar e refletir no que nós estamos vivendo. Então, essa é a conjuntura. E pensando agora na questão territorial, fica muito claro essas divisões territoriais, que antes na geografia a gente chamava de regiões, e a gente ainda coloca isso na geografia como regiões, mas a gente percebe uma divisão muito clara do norte-nordeste e do sul-sudeste do país. É uma regionalidade que a gente consegue medir, e quando a gente vai para territórios com áreas menores, essa reprodução continua acontecendo. Então, são sempre municípios que são centralizadores e muito pouco se solidariza com os outros. Então, a gente não consegue formar, em termos de região, uma região metropolitana. Então, muito menos um território, porque o território é construído a partir de territorialidades, de laços de solidariedade, de
de um relacionamento horizontal e não verticalizado. E a gente não tem isso nesse momento. Então, os territórios, quanto mais a gente pensa neles, a gente pensa muito mais nos territórios que se territorializam em função de alguns pontos mais voltados a esse mesmo discurso de ódio. Então, a gente cria territórios em função desse ódio, mas esses territórios estão fragilizados. As políticas estaduais, e mesmo antes a federal, que pensava nos territórios de identidade, que enaltecia esse discurso que é realmente muito importante, de igualdade, solidariedade, de união, para que a gente consiga ter melhores condições, é teoricamente muito bom, mas na prática ele é minado de várias ações no sentido de minar essa solidariedade, de criar competitividade. Então, isso é o que nos separa. O Milton Santos ele fala muito isso. A solidariedade ela nos une. E é esse discurso que nos separa, é esses conflitos que são plantados muitas vezes. Conflitos de ódio que, se você parar para pensar, se você for analisar com calma, você não consegue ver nem completude, mas as ações revelam ódio, e um ódio que emana nessa sociedade, nesse contexto que a gente vive. E aí, quando a gente pensa na educação, que democracia é oportunizar todos no mesmo ponto de partida. É tudo que nós não temos na sociedade brasileira, nem na sociedade baiana, nem em Feira de Santana, e eu tenho certeza que nem em Teixeira, nem em Conquista, porque nós não temos a oportunidade de ter o mesmo ponto de partida. O que nós temos é pontos díspares e a briga é para se chegar a uma melhor condição, porque o capitalismo ele promove isso também. Quando a gente vê tantas ofertas de produtos, quanto mais isso acontece, mais a gente incita o desejo de ter e não do ser. Então, é esse discurso do ter e não do ser que leva a esse discurso de ódio, porque é eu pensar no meu bem-estar e não pensar no bem-estar do outro, como a própria professora Adriana falou, exemplificando a questão das empregadas que estão sendo obrigadas a trabalhar e de forma mais cruel, revelada naquele caso lá em Pernambuco, onde a patroa praticamente matou a criança quando deixou que ela descesse sozinha no elevador e ela se perdeu e caiu. Então, isso são fatos que retratam muito bem o momento de conjuntura, onde as territorialidades estão enfraquecidas e, por conta dessas territorialidades estarem enfraquecidas, os territórios também, agora, por outro lado, contraditoriamente, fortalece os territórios do ódio, os territórios do poder, aí se fortalecem. Mas os territórios de solidariedade das comunidades, eles têm sido minados e enfraquecidos constantemente, justamente por essa necessidade, muitas vezes, de sobrevivência. Para sobreviver, eu tenho que fazer coisas que nem sempre são consideradas éticas, para não dizer outras coisas. Então, é nesse sentido que eu encerro a minha fala, mas mostrando, assim, que o discurso, a racionalidade econômica não pode se sobrepor à racionalidade social, ambiental, porque a gente tem que mudar esse discurso, a gente tem que conseguir fazer as pessoas pensarem criticamente. E o desenvolvimento da consciência crítica não é algo que se faz da noite para o dia, nem com falta de condições, nem criando alunos para a competitividade. Então, é nesse sentido que eu deixo o meu recado aqui hoje. E, mais uma vez, agradeço a todos essa excelente oportunidade de estar aqui conversando e dialogando um pouco com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos tanto a professora Josimara aí, que das explanações muito instigantes e interessantes. É uma pena que tenhamos pouco tempo, porque o tempo acaba passando rápido, né, dada a dimensão dos assuntos. Eu acho que aí agradecer bastante aí a professora Josimara, a professora Lúcia e a professora Adriana. Eu acho que foi uma manhã produtiva, os temas bastante candentes. Agradecer a oportunidade
Modeste me deu de fazer essa mediação aqui, participar do debate. Podem contar comigo sempre. Parabéns aí, mais uma vez, eu fico assim embasbacado, porque elas tocaram em temas tão relevantes que não é muito comum a gente trabalhar sobre essa perspectiva, né? Então, eu acho que realmente contribui bastante. Eu acho que o vídeo vai ser colocado aí no Seicolab, que a gente pode divulgar nas redes sociais. E é isso. Agradecer em nome da CEI a presença de todos, a presença das palestrantes, e dizer que vamos continuar com as rodadas e com os temas, porque eles não se esgotaram definitivamente. São temas complexos e são essenciais para o planejamento das ações, para as tomadas de decisões, e o entendimento dessa realidade, né, que vem pela frente. Muito obrigado a todos, um excelente dia. Obrigado pelos ouvintes aí. Um abraço. Tchau, tchau.